Olá, vamos continuar com o nosso trabalho? Agora nós vamos nos ater ao aparelho fonador. O que é, professor, o aparelho fonador? O aparelho fonador é o seguinte: você inspira o ar chega até os seus pulmões. Para que você pronuncie as palavras corretamente, o ar sai dos seus pulmões, alcança os seus brônquios, passa por sua traqueia, depois alcança a laringe, a faringe, a boca e as fossas nasais, que são essas regiões dentro da boca. O ar também produz a trepidação da língua, a língua bate nos dentes, bate no céu da boca. Essa estrutura toda que nós chamamos de aparelho fonador é o que permite a você pronunciar os fonemas, as letras, as sílabas, as palavras, as frases e assim sucessivamente. Tá? Então vamos lá. O que seria a estrutura do aparelho fonador? Então nós já citamos, não é? Desde os pulmões até as fossas nasais. Então o ar passa por toda essa região. Muito bem. No momento em que isso acontece, esse conjunto de órgãos que são responsáveis pelos sons da fala é que permitem a nós o processo de comunicação. Nós não conseguiríamos nos expressar oralmente se essa estrutura toda não estivesse trabalhando em uníssono, ou seja, trabalhando juntas, ok? Muito bem. Nos pulmões, há a geração do fluxo de ar para a produção dos sons. E como eu disse, essa geração, ela sai dos pulmões, que é a parte onde o ar fica, de certa forma, depositado, e vai avançando, ok? Então ele passa pelos brônquios, pela traqueia, passa pela laringe, a faringe, assim sucessivamente, e ele vai, obviamente, criando os seus sons. Vocês já perceberam que, às vezes, nós falamos determinados fonemas que são surdos, como o F, por exemplo, F, ou sonoros como o V, 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 ok? Se você sentir na hora da pronúncia, na sua própria língua, você percebe que há uma vibração diferenciada. Experimenta falar a palavra mãe. Você percebe que aqui nessa região das fossas nasais, você sente que há uma trepidação interna na boca nessa região. Por isso que a gente diz que são fonemas nasalizados. Por exemplo, mãe, fã. Você não consegue falar fã sem vibrar, sem permitir que o ar circule por essa região das fossas nasais. Por isso que são fonemas nasalizados. Fonemas em que a vogal é acompanhada de M, de N ou de NH. Vamos ver como é que fica isso aqui. A boca, meus amigos, é o principal local de articulação dos sons, não é? Então, dentro da boca você tem os componentes que são a língua, os dentes, os lábios, e eles é que estruturam a formação dos fonemas. Quando você tem sons como P e B, eles dependem dos lábios. Então, se você falar assim, o fonema P, P, você percebe que o lábio superior precisa encostar no inferior para que a pronúncia do fonema P ocorra. O B, a mesma coisa. O que não ocorre com M, N e NH. Exemplo, manhã, manhã. Ou seja, essa estrutura nasalizada ocorre quando você se utiliza desses fonemas. Vamos pegar aqui um exemplo. Esse desenho foi feito por uma inteligência artificial, eu solicitei. No entanto, a inteligência artificial não conseguiu fazer com as palavras em português. Mas como eu achei que foi uma imagem, um desenho muito bonito, eu trouxe para cá e no outro slide nós vamos explicar cada uma dessas palavras. Então, o que é que nós temos aqui? O ar, ele vem lá de baixo dos pulmões e ele sobe passeando por toda essa região. Olha aqui, ó, onde estão as nossas cordas vocais, não é? Um pouco abaixo aqui da língua, nessa região da garganta, estão as cordas vocais, a laringe um pouco mais aqui embaixo. Aqui nós temos toda a região da boca, a língua, o céu da boca, né? Os dentes, ou seja, aqui são os pulmões, né? Onde o ar fica depositado lá embaixo. Nós temos aqui os dentes, a língua, determinados fonemas, você só consegue falar quando a língua bate nos dentes, não é? Então vamos pegar como exemplo as vogais. A,
A vogal A você fala com a boca aberta. Por quê? É uma vogal, é um fonema oral. Oral, o que é que significa? Ele tem uma saída de ar único, de uma só vez, permitindo que não haja o que a gente chama de bloqueio do ar, como acontece com as consoantes. Por exemplo, A, E, O, I, U. Percebeu que o I e o U são chamados de semivogais porque são frágeis na pronúncia, ok? Há uma pequena diminuição do fluxo de ar. E já A, E e O são vogais em que o fluxo de ar pela boca é muito maior. Por isso que elas são chamadas de vogais e não de semivogais. No caso das consoantes, P, você quase não abre a boca. P, e os lábios se fecham. Então, observou? Não é? B, C, D, H. Percebeu que algumas você abre um pouco mais, outras você fecha, mas todas elas têm um pequeno bloqueio. Aqui, no próximo slide, nós conseguimos ver aqui, ó, a cavidade nasal. Então, todas essas palavras que estão aqui em inglês ou em espanhol, não, aqui não é nem inglês nem espanhol. Eu acho que a inteligência artificial fez uma mistura, ok? Mas não nos interessa essa mistura. O que importa é que aqui do lado nós temos a explicação de cada uma dessas palavras, desses termos que aparecem não no nosso idioma português, ok? Então você tem aqui a cavidade nasal, a cavidade oral. O que é a cavidade nasal? Essa região um pouco aqui acima, onde estão as fossas nasais, ok? E cada um desses elementos aqui, ó, desde os pulmões, passando pelos brônquios, até chegar aqui na boca, passando pela língua, pelo movimento da língua, batendo nos dentes e no céu da boca, tudo isso vai produzir esse ar que nós, ao final, chamamos de fonemas. E os fonemas juntos constroem as sílabas, depois as palavras e assim sucessivamente, ok? Vamos para o próximo slide? É um prazer estar aqui com você e nós estamos avançando.